Irmãos, então nós estamos aí na nossa segunda mensagem da série Entristecidos, mas sempre alegres. Ok? Então, vimos a primeira mensagem semana passada, acredito que tenha sido muito bom. Se você perdeu, você pode procurá-la no canal da igreja no YouTube e assisti-la. A mensagem de hoje, que é uma sequência, o tema é Preparados para o Sofrimento. Preparados para o sofrimento. Vimos na semana passada que a fé cristã oferece a melhor resposta entre tantas que existem por aí para o enfrentamento, né? Do sofrimento e das dores, das dificuldades que nós temos. E como os sofrimentos e as dificuldades são inevitáveis, então nós temos que estar preparados para ela. E é sobre isso que eu quero falar aqui um pouquinho para os irmãos. Mas antes eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 5 e depois do 13 ao 22. Jó, quase no meio da Bíblia, para que ele tenha uma Bíblia física. A eletrônica não serve nada dessa informação. Livro de Jó, capítulo 1, um pouquinho antes de Salmos. Dá tempo para os irmãos achar. Jó, capítulo 1. Podemos ler? Então, Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que ele era o homem mais rico de todos do Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros, e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Pulando para o 13. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e os levaram. Eles ainda mataram os servos a fio da espada, e só eu escapei para trazer essa notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio o outro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um forte vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Então Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou-se no chão e adorou. E orou: eu saí do ventre da minha mãe, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Irmãos, hoje eu vou começar, antes de eu voltar aqui no texto da Palavra de Deus que nós lemos, eu vou começar contando uma história que nos vai auxiliar durante a mensagem, mas que ilustra bem como que nós podemos nos preparar
ou como podemos preparar alguém para coisas ruins. É aquela história, talvez a maioria conheça, antiga, de que o gato subiu no telhado. E temos aqui apreciadores dos felinos, então é uma história bem interessante. Essa história é a seguinte: conta-se, reza a lenda, conta a história que um casal muito rico, bem de vida, que gostava muito de gatos, tinha um gato de estimação, que eles cuidavam muito bem, eles davam de tudo para o gato. O gato tinha as melhores rações, tinha os melhores atendimentos, tinha cuidado com o pelo, né, seguido. O gato dormia no ar-condicionado, o gato dormia... bom, o gato tinha de tudo que pode ter de melhor para dar para um felino e até para humanos. O gato era muito bem cuidado. E aí um dia esse casal viajou. Iria fazer uma viagem longa, não tinha como levar o gatuno. Então deu instruções para a empregada: cuide do gato, né? Não esqueça de dar a refeição sem glúten para ele, a ração sem glúten. Não esqueça de 3 vezes ao dia pentear e alisar o gato. Não esqueça de botar ele, durante o dia, ligar a TV do quarto do gato, no Animal Planet, para ele ficar ali, né, curtindo a vida selvagem. Né? Quando ele for comer, ligue aquele som que ele gosta de ambiente. E deu tantas instruções para o gato e foram viajar. Todo dia a madame ligava para a empregada para saber se estava tudo bem com a casa e tudo bem com o gato. E aí um dia desse, como ela ligava todo dia, um dia desse ela ligou perguntando se estava tudo bem. E a empregada disse: está tudo bem, só o gato morreu. E o marido que estava do lado, né, socorreu a madame, porque ela imediatamente começou a passar mal, teve uma ameaça de desmaio, fraqueza, passou muito mal. Foi uma notícia muito forte e ela passou muito mal. E aí então o dono pega o telefone e vai falar com a empregada, dizendo: nossa, você não pode fazer assim, você não pode dar uma notícia forte desse jeito para as pessoas, né? Tem maneiras de se passar notícias difíceis e ruins para as pessoas. Você podia ter dito assim: ó, olha, madame, o gato subiu no telhado. E aí o gato escorregou do telhado e ele caiu de lá. E ele não está muito bem, mas pode ser que ele melhore. E aí então, num outro momento, se ela ligar de novo, você diria: olha, o gato não melhorou. O gato parou até de miar. O gato não está se alimentando tão bem. Num outro momento, ela ligar, você diz: olha, não tá difícil aqui. E aí então você diria: infelizmente o gato não suportou os efeitos da queda e ele morreu. E a empregada disse: ok, entendi como transmitir esses acontecimentos, pode deixar. Ok, muito bom. E eles continuaram a viagem, porque a viagem era longa. A madame foi superando a perda e tal, e seguiu a viagem, mas ligava todo dia para ver como é que estava a casa, se as coisas estavam bem. E no outro dia, então, ligando de novo para casa, perguntou: e aí, está tudo bem por aí? E a empregada, então, cuidadosamente respondeu para ela: está tudo bem, mas a sua mãe subiu no telhado. Bom, gente, ninguém disse para Jó que os seus bois tinham subido no telhado. Ninguém disse para Jó que seus filhos tinham subido no telhado. Esse texto que a gente acabou de ler, da Palavra de Deus, é o início da narrativa, da história bíblica desse homem chamado Jó. E o versículo 1 do texto que nós lemos diz que ele era um homem bom, que ele era um homem justo, correto, e ele se desviava do mal, ele procurava fazer todas as coisas certas para o agrado do seu Deus. Ele era um homem abençoado, e ele era tão abençoado e tinha uma vida muito feliz. O versos 2 e 3 diz que ele tinha muitas posses, ele era o homem mais rico do Oriente. E também nos diz que ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres.
Dá para ver pelo que nós lemos ali que a vida familiar era cheia de espiritualidade, né? E bastante harmoniosa a vida na família de Jó. Tudo ia muitíssimo bem na vida de Jó e de sua família. Então, do verso 13 ao 12, coisas ruins começam a acontecer na vida de Jó. E nos mostra como tudo mudou na sua vida do dia para a noite. Vemos como que a vida de Jó foi praticamente do céu para o inferno, em horas. A dor e o sofrimento o atingiram com tudo, com força descomunal. Era só tempestade, só coisa ruim chegando, só catástrofe, uma após a outra. Então aqui nós temos o exemplo de que como coisas ruins podem acontecer inesperadamente na vida de qualquer um, até mesmo de um homem, de uma mulher temente, justo, piedoso, correto. E que se nós não estivermos preparados para o sofrimento, para a calamidade, para as coisas ruins, esse acontecimento, essas coisas ruins podem nos destruir. Pode ser o nosso fim. Nós vivemos num mundo de trevas e decadente. E existem muitas maneiras, se você quiser, de conservar a sua vida longe da escuridão que existe neste mundo. Mas infelizmente, mesmo que você lance mão de vários subterfúgios, você não vai conseguir se manter livre da escuridão para sempre. Mais cedo ou mais tarde, as luzes da nossa vida, como o amor, saúde, trabalho, vigor, vão se apagar. Quando isso acontecer, eu e você precisamos de algo que vá além daquilo que o nosso entendimento, competência e força pode nos dar. Como Jó, podemos estar muito bem neste momento da vida. Talvez seja isso que esteja acontecendo. Você está muito bem nesse momento da vida. Talvez você seja um Jó. Então nós podemos estar muito bem, mas isso pode mudar. Calamidades, caos, falência, mortes, traições, infidelidades, isso acontece muitas vezes sem dar um aviso prévio, gente, sem nos dizer que o gato subiu no telhado. E nós precisamos estar preparados para isso. Não apenas saber teoricamente sobre o que a Bíblia ensina sobre a tristeza, a dor e sobre o sofrimento. Mas nós precisamos saber aplicar esse ensino em nossa vida, de modo que esse sofrimento, quando bater a nossa porta, seja então completamente vencido. A palavra de Deus é o nosso manual. A palavra de Deus é o manual de vida, né? O manual do proprietário. E nela nós temos sabedoria divina para todas as situações da vida que nós podemos enfrentar, inclusive situações de sofrimento e de dor. Temos muita sabedoria nesse livro que pode nos ajudar. Segundo o pastor Timothy Keller, há na Bíblia 3 temas marcantes que nos ajudam a estar preparados para as dores e para o sofrimento. 3 temas. Na Bíblia tem muito conteúdo. Keller está agora aqui sintetizando, resumindo, e ele quer resumir em 3 temas bem importantes, que se nós soubermos, se nós meditarmos, se nós tivermos bem firmes esses temas podem nos preparar para as dores e os sofrimentos que a vida fora do paraíso proporciona. Esses temas, então, eles nos influenciam, eles agem sobre as nossas atitudes, dando-nos uma disposição
de espírito capaz de enfrentar as adversidades e vencê-las. O primeiro tema que eu quero desenvolver aqui, o primeiro tema bíblico, capaz de moldar o nosso coração para o enfrentamento da dor e do sofrimento, é o ensino ou a doutrina da criação e queda. Segundo o pastor Timothy Keller, esse é um primeiro dos conjuntos de ensinos e doutrinas da Bíblia que nos ajudam a vencer, a suportar e a enfrentar o sofrimento. Esse ponto aqui, esse tema que eu quero desenvolver nesse ponto, ele pode ser até um pouco negativo para alguns, mas é uma verdade bíblica bastante poderosa. A Bíblia nos ensina, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, a Bíblia nos ensina que Deus criou o mundo e tudo que existe de maneira perfeita. Gênesis 1:31 diz que após ele olhar para toda a sua criação e fazer vários juízos de valores ao longo do capítulo 1, mas no final do capítulo 1 ele diz, ele viu tudo que ele criou e disse que era tudo muito bom. Não havia imperfeições, não havia falhas, não havia dor, não havia sofrimento, não havia morte, não havia tristeza, não havia aflição alguma. O mal que nós vemos hoje, o mal que nós experimentamos dia a dia, não fazia parte do projeto original de Deus para o mundo criado. O fato é que o mundo para o qual nós fomos criados não deveria ser como hoje é. E não é culpa de Deus, porque Ele fez tudo perfeito. Fato, gente, é que o mal é um intruso na boa criação de Deus. Essa é a visão da palavra de Deus a respeito do mal. Ele é um intruso. O relato do seu surgimento está registrado em Gênesis capítulo 3, na sequência, que é o que nós chamamos de a queda. O pecado humano foi a decisão da humanidade em Adão e em Eva de desobedecer a Deus e em seguir o seu próprio caminho, alheio à vontade de Deus, é que deu isso aí. Porém, quanto mais nós, como humanidade, resolvemos nos afastar de Deus e rejeitar a sua amizade, a sua companhia, as suas instruções, mais a vida parece que se torna um inverno sem fim. Não é inferno, mas às vezes pode ser, mas um inverno sem fim, onde todos os relacionamentos da nossa vida desabam e deixam de funcionar como era para ser, por causa do afastamento nosso de Deus. E porque a humanidade persiste em rejeitar a Deus como o Senhor da vida, que é o que nos diz Romanos capítulo 3, do versículo 10 a 12, citando um fundamento bíblico, que diz que todos se extraviaram, que não há quem busque a Deus. Então todos persistem, a humanidade persiste em rejeitar a Deus como o Senhor da vida, e porque também os pecados da humanidade continuamente se multiplicam, conforme diz Gênesis, capítulo 6, versículo 5, a dor e o sofrimento, ela passou a fazer parte da dinâmica da vida. Não era para ser assim, mas o homem rejeitou a Deus e continua num estado progressivo e constante de pecado. Então agora a dor e o sofrimento faz parte da vida. Não o tempo todo, como a gente já falou, mas há momentos, e às vezes eles se intensificam. De modo geral, a Bíblia nos diz que o sofrimento e a dor são consequências natural do pecado humano. De maneira geral, individualmente, às vezes nem sempre, a dor e o sofrimento que você está passando
é provocado por um pecado seu. É a história de Jó. Mas de maneira geral, a Bíblia diz que a dor e o sofrimento decorrem do pecado humano e também do justo juízo de Deus, santo, reto, puro, diante dos pecados da humanidade. O ponto é que, diante dos nossos antecedentes humanos, dos nossos antecedentes quanto pecadores, nós não podemos protestar, apontar o dedo para o céu e protestar, dizendo que a humanidade merecia uma vida melhor do que tem. Para muitas pessoas religiosas, eu diria, para muitas pessoas, Deus é um ser que tem a obrigação de satisfazer todas as nossas necessidades. Tem muitas pessoas que olham para Deus assim. O sentimento básico do coração dessas pessoas é que Deus tem a obrigação de dar uma vida confortável a todos, exceto, claro, aquelas pessoas que são muito más, né? Vamos combinar. E por isso, essas pessoas que têm essa visão de Deus, essas pessoas ficam perplexas quando coisas ruins acontecem em suas vidas, quando as coisas não vão bem. Dizendo a gíria, elas ficam de cara com Deus quando estão em situações de sofrimento e de dor. Mas, se nós olharmos para a Bíblia, nós veremos que essa ideia de um Deus que é obrigado a satisfazer todas as nossas necessidades, essa ideia não procede. Se olharmos para os padrões de que Deus estabeleceu na Bíblia para o nosso viver diário diante da sua face, como a regra de ouro. Você sabe qual que é a regra de ouro? A regra de ouro é: faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você, ou a negativa: não faça para o outro o que você não gostaria que fizesse para você. Então, se nós olharmos para a regra de ouro, se nós olharmos para os 10 mandamentos, se nós olharmos para o Sermão do Monte e compararmos só esses 3 exemplos com a nossa própria maneira de viver, e se nós fôssemos realmente sinceros diante dessa comparação, nós não perguntaríamos: por que Deus permite o mal? Por que Deus permite o sofrimento, a dor, a calamidade? Mas nós perguntaríamos: por que, à luz de nosso comportamento como raça humana, por que Deus ainda permite tanta felicidade? Essa seria a pergunta honesta, se nós fôssemos olhar para a ética cristã e para a maneira como nós vivemos. Irmãos, o fato é que a doutrina da criação e da queda, ela acaba com a autopiedade. Ela é importante porque ela ataca direto, muitas vezes, uma posição de vitimização que nós assumimos. Ela ataca a autocomiseração daqueles que abraçam essa visão deturpada de Deus e vivem como se eles fossem o centro do universo, e aí fazem de Deus um capacho de seus prazeres pessoais ou o gênio da lâmpada. Deus é importante nesse sentido: se Ele supre minhas necessidades, quando eu tenho uma, eu esfrego, Ele aparece e Ele soluciona. Então, essa disciplina, esse ensino, essa doutrina, ela destrói essa autopiedade. A doutrina da criação e da queda, ela fortalece a nossa alma.
preparando para que a gente não se surpreenda quando aparecerem dificuldades na vida. Esse ensino, ele é preparatório, ele trabalha na nossa atitude, então, impedindo de a gente assumir uma postura de vítima, que só vai fazer piorar a situação, e por outro lado, fortalece a nossa alma. Segundo tema bíblico capaz de moldar o nosso coração para o enfrentamento da dor e do sofrimento é o ensino ou a doutrina do julgamento final e a restauração do mundo. Irmãos, estamos falando não da unha encravada, tá? Não da pedra que você tropeçou. Nós estamos falando de dores e sofrimentos que às vezes são inevitáveis, né? Que não depende de dor, etnia, de dinheiro, de planejamento, uma hora bate, e que tem força suficiente para deixar-nos prostrados e acabar com as pessoas, mas que se você tiver isso dentro de você, assimilado, aprendido, isso tem esse poder de agir sobre sua atitude. Então o primeiro é a doutrina da queda, da criação e da queda. E o segundo é a doutrina do julgamento final e a restauração do mundo. Que eu deixo aqui para vocês vários versículos que a gente vê na palavra de Deus que apoiam essa doutrina, como Atos 17:31, Eclesiastes 12:14, Apocalipse 21:5, são bases e fundamentos da palavra de Deus. Esse é um tema que a palavra de Deus ensina desde do Velho Testamento, do início, até o fim, do primeiro até o último livro. A Bíblia nos ensina a respeito desse ensino que um dia haverá um ajuste de contas, um dia a história então encerra e todos estarão diante do reto e justo Deus. E então Deus separar ovelhas de bodes, e as ovelhas reinarão com Cristo e habitarão com Ele num mundo restaurado para todo sempre. A palavra de Deus ensina muito sobre isso, mas muitas pessoas não acreditam que haverá o dia do juízo final. Não acreditam que haverá um dia de acerto de contas com o Deus Todo-Poderoso. E vivem dando de ombros. Então olhem aí, não se preocupam com Deus e vivem sem temor de Deus, porque não creem nisso. Fato é também, irmãos, que todos os dias muitas coisas erradas, muitas transgressões e corrupções, infidelidades, injustiças, roubos, difamações, mortes, são praticadas pelo mundo afora. E muitos desses atos, infelizmente, ficam sem serem devidamente punidos ou terem a reparação correta que deveria ter. A tirania, a opressão, a crueldade, inúmeras vezes passam em branco. Irmãos, se não existe o dia do juízo final, então não há esperança de que o mal que já foi realizado seja um dia devidamente punido, nem que seja em última instância. Não há esperança para isso. O mal feito e não punido venceu. Se não existe o dia do julgamento final, então não faz diferença nenhuma vivermos de maneira justa, correta, sermos boas pessoas, ou sermos pessoas egoístas, cruéis. Não faz diferença nenhuma. Tanto faz. Se não existe juízo final, só nos resta a vingança diante do mal. Só nos resta fazer justiça pelas próprias mãos.
diante disso eu só vejo não solução do sofrimento, mas só o aumento do sofrimento, sem a crença nessa doutrina do juízo final. Agora, se cremos no julgamento final, de que um dia todos comparecerão diante de Deus e prestarão contas dos seus atos, então nós temos, gente, um incentivo para lutar pela justiça. Porque mesmo que a gente não vê grandes resultados ou poucos resultados, nós sabemos que um dia a justiça será completa e perfeita. Nós sabemos que todos os erros um dia serão reparados. Toda injustiça será desfeita. Ninguém ficará impune. Quando cremos nisso, nós perdoamos mais facilmente os nossos agressores. Nós não lançamos mão da justiça própria ou da vingança. E nós perdoamos, porque nós descansamos em Deus, naquilo que diz em Romanos 12, 19. A mim pertence a vingança. Eu retribuirei. É como Deus diz, eu sei que foi feita injustiça com você. Eu sei que você está sofrendo e vacilar contigo. Mas eu retribuirei. Isso não vai passar em branco. E você descansa e joga para Deus fazer justiça. Amém? Então nós perdoamos mais facilmente os nossos agressores. Nós não deixamos o ódio se aninhar no nosso coração. Isso resulta numa vida mais cheia de paz e zerada de ressentimentos. É uma vida muito mais bem vivida. Agora, ainda vejo nesse tema que há um consolo ainda maior para aqueles que sofrem, que nós podemos encontrar na outra face do juízo final, que é o ensino, a doutrina da restauração do mundo. A doutrina da restauração do mundo, da ressurreição do corpo, do novo céus e nova terra, não é apenas um consolo, como quem diz, isso tudo vai acabar. Não é apenas um consolo pelos anos perdidos e consumidos pela dor, pela injustiça. Não é só um consolo pela saúde perdida, pelos sonhos desfeitos, mas também é uma promessa de restauração. Nós receberemos a vida, o corpo, a saúde, a mente, o amor que sempre sonhamos em ter, mas que nunca tivemos. É como diz 1 Coríntios 2,9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para os seus, para aqueles que o amam. Amém? Amém. Como diz Romanos 8,18, né, que essa nossa tribulações, sofrimentos e angústias do tempo presente, atuais, não se compara, não nega, existe a dor e o sofrimento, mas não se compara com a glória que está reservada, amém? Para nós. Irmãos, eu acho que a glória do mundo futuro, aquilo que nós imaginamos que está nos aguardando, a glória desse futuro, ela é grandiosa justamente por causa do sofrimento que nós passamos na nossa vida, por causa do efeito contraste. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Sem o pecado e o mal, nós jamais conheceríamos o imenso amor de Deus. Jamais conheceríamos um Deus capaz
de deixar a sua glória para morrer na cruz por causa de um miserável e imundo pecador como eu. A experiência do jardim do Éden ser pecado, quanto ao amor de Deus, era algo fantástico. Mas a experiência que nós temos após, ela supera. Ela supera ao ponto de, em 1 Pedro 1,12, os anjos de Deus terem ciúmes da nossa relação com Deus, que não tinha de Adão, mas tem de nós. Da relação que nós temos com Deus, com o seu amor, por meio de Cristo Jesus. Eu acredito que a relação que eu e você temos, por causa da obra de Cristo, ela supera a relação de Adão no jardim, não era? Sem o sofrimento que veio da queda, nós não alcançaríamos de nenhuma outra forma o grau de intimidade com Deus que nós temos hoje por meio de Cristo. Como diz o ditado, há males que são para bem. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E a doutrina do juízo final e da restauração de todas as coisas, bem concebida, bem administrada, preenchida no coração, ela nos ajuda, ela nos fortalece nos momentos de forte dores e sofrimento. Terceiro e último tema bíblico capaz de moldar o nosso coração para o enfrentamento da dor e do sofrimento é o ensino à doutrina da encarnação e da expiação. A encarnação é o ensino que a palavra de Deus diz que o próprio Deus um dia se tornou humano, habitou no nosso meio, veio aqui e morreu por nós, que é a doutrina da expiação, pagou os nossos pecados na cruz. Amém? Amém. Essa doutrina, ela nos prepara, ela nos fortalece quando bate a dor e o sofrimento. Quando sofremos, quando estamos em situação aflitiva e sem saber direito por que estamos apanhando, por que estamos passando por tanto infortúnio, é super natural nesses momentos nós questionarmos Deus, questionarmos os propósitos de Deus para o sofrimento das nossas vidas, das suas intenções. E muitas vezes, quando nós estamos nesse momento de sofrimento e questionando, o que muitas vezes nós acabamos ouvindo é uma fria resposta. Deus é soberano, irmão. Ele sabe todas as coisas. Irmãos, eu acredito nisso. Isso é verdade. Eu não nego isso. Que o fato de Deus ser soberano e Ele saber todas as coisas, estar no controle de todas as coisas, isso é um grande consolo na aflição. Mas é verdade também que para essa verdade ser um verdadeiro consolo em situações de forte sofrimento, nós precisamos estar bem avançados em nossa espiritualidade e maturidade cristã. Esse consolo da soberania de Deus, ele acaba sendo pouco suficiente para as pessoas em sofrimento, para as pessoas que estão angustiadas, aflitas, devido à sua situação de maturidade. A solução, então, nós encontramos no ensino do Novo Testamento que fala do Deus encarnado que sofreu. Amém? O ensino forte do Velho Testamento é a soberania de Deus, o Deus no controle, guiando a história, que é poderosa, é maravilhosa, dependendo do seu grau de maturidade, é suficiente. Mas para uma grande maioria de pessoas não é. Então, o Novo Testamento nos aponta o Deus encarnado. O Deus encarnado que se tornou como um de nós e que sofreu as nossas dores.
e que tomou o nosso lugar, e que tomou o nosso sofrimento. Sem a agonia da cruz sofrida por Jesus, a sua encarnação, a sua vinda até nós, não traria solução. Traria solução para a condenação dos nossos pecados, mas não traria solução para o problema do sofrimento. Muitas vezes nós pensamos e até dizemos: por que Deus não elimina então esse problema do mal? Por que Deus permite a dor e o sofrimento? E a resposta, meus irmãos queridos, a essa pergunta é porque Ele te ama. Ele não elimina o mal e Ele não termina com a dor e o sofrimento porque Ele te ama. Porque Ele não tem como destruir o mal sem destruir eu e você juntos. O mal está tão enraizado no coração humano que para eliminá-lo teria que nos eliminar também. Ele não elimina o problema porque nós somos parte do problema e Ele nos ama. Mas Ele não ficou de braços cruzados. Ele não ficou indiferente ao nosso sofrimento, à nossa dor, à nossa angústia diante do problema do mal que existe no mundo. Ele entrou na história. E Ele entrou na história para nos socorrer. Ele sofreu as nossas dores. Hebreus 4, 14 ao 16. Quero ler com você. Está aí projetado, Hebreus 4, 14 ao 16. Diz o seguinte, a respeito do Deus encarnado que sofreu. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, o bom testemunho diante do sofrimento da dor. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Jesus, irmãos, experimentou a fraqueza. Jesus experimentou a finitude, a dor, o sofrimento, as lágrimas. Ele sofreu na carne a rejeição, o abandono, a traição, a pobreza, a injustiça, a decepção, o desespero, a privação e a morte. Ele sabe o que é sofrer. No nível mais hard, ele sabe o que é sofrer. E por isso ele pode compadecer-se das nossas dores. Temos um sumo sacerdote fiel. Amém? Na cruz, Jesus foi além do pior dos sofrimentos humanos. Ele experimentou a rejeição cósmica. Ele experimentou o abandono do Pai. Algo inimaginável, inconcebível aconteceu. Ele foi privado do amor eterno do seu Pai, amor que ele conhecia desde toda a eternidade. E por isso, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. Na cruz, Deus estava respondendo
por meio de Jesus, esse clamor que nós temos diante do sofrimento. Por que Deus não acaba com o mal e com o sofrimento? Na cruz Deus estava respondendo, estava agindo, só que o fez da única maneira possível que poderia ter sido feita, sem que nós tivéssemos sido destruídos juntos. Na cruz Jesus suportou a punição que eu e você deveríamos receber. Na cruz ele recebeu o nosso castigo e fez isso para nos livrar do sofrimento eterno, tomando as nossas dores sobre si. Ainda, eu sei, é verdade, existe dor e sofrimento. E nós não sabemos o motivo por que Deus permite o mal e o sofrimento, ainda hoje, uma vez que Ele já morreu na cruz e tomou sobre si as dores e os sofrimentos. Nós não sabemos, porque ainda Ele permite o mal e o sofrimento. Não sabemos, mas podemos saber com certeza qual não é o motivo da nossa dor e do nosso sofrimento. Não é, meu irmão, minha irmã, não é porque Deus não te ama. Não é porque Deus não se importa, não se interessa ou te abandonou. Tenha certeza, Deus está de tal forma comprometido com a nossa felicidade que se dispôs Ele mesmo a mergulhar nas mais terríveis profundezas do sofrimento humano. Ele não está indiferente à sua dor. Ele tem um plano, e esse plano está em curso para acabar com toda lágrima, para acabar com toda dor e para acabar com todo o sofrimento. Nós não temos a capacidade intelectual para entender todos os desígnios e os propósitos de Deus, mas podemos, com certeza, entender algumas coisas. Podemos descansar em algumas verdades absolutas sobre Deus que nós encontramos na sua palavra. Confie, meu irmão, se Deus não recusou em nos dar o seu único filho, certamente não nos recusará a dar coisas menores que nós precisamos. Confie. Eu comecei aqui essa pregação, essa mensagem, dizendo que nós vivemos em um mundo de trevas, que existem muitas maneiras de nós se mantermos longe da escuridão, mas que isso não é possível para sempre. E que mais cedo ou mais tarde, a luz da nossa vida, como amor, saúde, trabalho, vigor, vão se apagar. E quando isso acontecer, nós precisamos de algo muito mais forte, que vá além daquilo que o nosso entendimento, competência e força pode nos dar. Mateus, capítulo 4, versículo 16, Mateus, citando Isaías 9:2, disse: o povo que vivia em trevas viu grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Há muita escuridão nesse mundo, mas Jesus disse: eu sou a luz do mundo. João 8:12. Ele é a luz que você precisa, meu querido irmão, minha irmã, que está tudo bem na vida, querido irmão, querida irmã que passa por aflição e angústia. Jesus é a luz que você precisa para enfrentar as trevas desse mundo. Se você estiver seguro no amor de Jesus por sua vida, se você estiver seguro que nada pode arrancá-lo
das mãos de nosso Senhor. Se você estiver seguro que o nosso Senhor, com certeza, vai levá-lo no futuro ao gozo eterno com Deus, então, quando todas as outras luzes se apagarem e o sofrimento e a dor baterem em sua porta, então Ele será uma luz para você nos lugares mais escuros, nos dias mais sombrios, nos vales. Ele estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Medite, estude, reflita nos ensinos sobre criação e queda, julgamento final e restauração do mundo, e a encarnação e a expiação de Cristo, a fim de que esses temas bem sólidos em seu coração e mente possam te fazer mais forte e possam te dar um firme fundamento para o enfrentamento do sofrimento e da dor presentes em nossas vidas ou quando sobrevierem. Aprenda, leia, estude, ouça, medite, reflita, pense nessas verdades. Amém? Que Deus nos ajude. Amém? Amém. Mas Ele sempre ajuda. Amém? Amém? Que Deus continue a estender sua graça e bondade sobre nós. Vamos orar? Feche teus olhos. Se tudo te vai bem nesse momento da vida, ouve a Deus, agradeça, bendiga a Ele pelas luzes, pelas coisas boas que você tem desfrutado, porque as dores são mínimas. Agora, se você está passando por momentos de forte tribulação, sofrimento, situações que se arrastam e a solução não vem, olha o Senhor pedindo para que Ele lhe ajude, para que Ele lhe dê força, para que Ele lhe dê graça, para que você compreenda essas verdades contidas na Palavra de Deus ao ponto de fazer você superar o sofrimento, de você ser entristecido, mas permanecer alegre. O Senhor Jesus e a Sua Palavra já nos foi dado como recursos, que o Senhor nos ajude a fazer essas verdades virarem atitude. Senhor meu Deus, abençoe os meus irmãos, abençoe a Tua igreja, abençoe, Deus, para que possamos Te glorificar em todo o tempo, quando tudo vai bem e também quando tudo vai mal, mantivermos esse testemunho público de que o Senhor é o sumo sacerdote sobre as nossas vidas e que nos socorre na dor e no sofrimento, e por isso podemos dar uma resposta diferenciada, Deus, diante das calamidades. Nos ajuda, socorre cada um, Deus, que está passando um momento difícil, de angústia, de tribulação, que sente, Deus, o sentimento, Deus, que realmente sufoca, Deus, o coração, que está desesperançoso. Socorre, traz vida, traz ânimo, traz fôlego, gás, fortalece meus irmãos no poder do nome de Jesus. Deus, por meio da renovação da Tua Palavra em nós, eu oro a Ti, fortaleça os meus irmãos, em nome de Jesus, e que todos nós, como filhos do Senhor, possamos dar uma resposta, Senhor, superior a esse problema, e confiarmos e descansarmos em Ti, rocha nossa. Deus, auxílio e fortaleza na angústia e na tribulação. Te bendizemos, Senhor. Amém.